Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou coordenador formativo da Missão Jovem Sarado São Francisco, e é sempre uma grande alegria quando eu prego na minha casa, quando eu prego na missão e no local que Deus me confiou e no local que Deus me chamou. Amém, irmãos? O tema que me foi passado é santidade que gera avivamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: santidade que gera avivamento. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala: santidade que gera avivamento. Vira para a pessoa que está atrás de você e fala: santidade que gera avivamento. Agora vira para esse irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, a tua santidade, o seu estilo de vida irá impactar pessoas através de você e através da sua santidade. Você transformará locais, você transformará amigos, você transformará pessoas, você transformará a sua família. Quem crê nisso, ergue o braço. Quem crê nisso, ergue o braço. Se você crê nisso, irmão, dá uma poderosa salva de palmas para Jesus. Para estar tratando com vocês sobre este tema, vou pedir que vocês abram a sua palavra, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3, desculpem. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: cadê a sua Bíblia, irmão? Fala assim: você trouxe o seu celular, mas cadê a sua Bíblia? Agora aponta o seu dedo profético na cara desse irmão, aponta com cara de mal, aponta e fala assim: meu irmão, semana que vem, na sexta-feira, você vai trazer a sua Bíblia. Amém, irmãos? Vocês vão fazer isso, sim ou não? Então dá uma salva de palmas para Jesus e para o seu irmão. Antes de iniciar esta pregação e abrir com vocês o livro de Neemias, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na sexta-feira. Vou pedir silêncio para os irmãos, para que eu possa pregar o Evangelho, amém? Gostaria de dizer que eu estou muito feliz nesta sexta-feira, de ver este plenário cheio, de ver este plenário lotado de jovens, porque vocês poderiam estar no rodeio hoje, amém? Vocês poderiam estar em outros locais, vocês poderiam escolher o caminho mais fácil, vocês poderiam escolher os caminhos das baladas, vocês poderiam escolher os caminhos daquilo que não preenche o coração, daquilo que é passageiro, mas vocês entenderam que vocês são peregrinos nesta terra, e vocês entenderam que vocês são concidadãos dos céus. Então se vocês são do mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo, porque a nossa pátria é celestial. E eu quero dizer, parabéns, irmão. Você que entendeu que a porta é estreita e larga e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Você que entendeu o Evangelho de Jesus, que vai dizer: renuncia-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Você que compreendeu aquilo que Paulo vai dizer, com os olhos fixos na eternidade, que em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, que a nossa esperança é Cristo, a esperança da glória. Cristo em mim e em você é a esperança da glória. Se você crê nisso, dá uma poderosa salva de palmas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, diga socorro. Misericórdia. Para quem não achou, irmãos, está na página 503, a minha tradução é Ave Maria, amém?
Como não temos muito tempo a perder, vamos iniciar. Neemias capítulo 1, versículo 3. 1, 2, 3, fui! Aqueles que escaparam do cativeiro disseram-me: estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas e queimadas. Ouvindo tais palavras, eu, Neemias, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Eu jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós nos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispensarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos, os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi, para estabelecer nele a morada de meu nome. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, aplauda a palavra de Deus. E para trabalhar o tema que eu falei para vocês, eu escolhi pregar sobre a reconstrução dos altares, a reconstrução do templo de Jerusalém. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala: ele vai pregar sobre a reconstrução dos altares. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala: ele vai pregar sobre a reconstrução dos altares. Agora aponta o seu dedo profético com um cara de mal para essa pessoa e fala: você está preparado, irmão? Então se prepara, porque nessa noite o Senhor vai falar com você. Vira para esse irmão que está do outro lado e fala: não será pregação coach, mas será o Evangelho de Jesus. Se você quer ouvir o Evangelho de Jesus e não ouvir pregações coach, dá uma salva de palmas para ele. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus ele elege um homem chamado Abraão. Diga aleluia. Depois de Abraão, nós vamos ter o filho da promessa, seu filho chamado Isaac. Diga aleluia. Depois de Isaac, nós vamos ter Jacó. Diga aleluia. Depois de Jacó, nós teremos as 12 tribos de Israel. Diga aleluia. Só que depois, Deus ele revela as suas leis a um homem chamado Moisés, em Êxodo no capítulo 20, e entrega o decálogo a Moisés. Deus ele entrega leis para Moisés. Deus ele entrega mandamentos para Moisés. Deus ele entrega preceitos para Moisés. E ele fala para Moisés: Moisés, meu servo, se você observar os mandamentos que eu vos prescrevi, se vocês observarem os preceitos e as leis que eu promulguei para vocês seguirem, vocês serão uma nação santa e um reino sacerdotal. Vocês terão um avivamento, vocês terão júbilo, vocês terão alegria, vocês terão felicidade
felicidade, vocês terão unção, vocês terão glória. Todas as batalhas que vocês travarem, você vai vencer. Sabe por quê? Porque Deus, Ravé dos exércitos, combaterá junto e passará à frente junto com vocês. Sempre que vocês forem plantar alguma fruta, vocês irão colher frutas boas. Os seus gados vão engordar, vocês terão alegria, e vocês viverão as promessas que eu tenho para a nação de Israel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que o que começou a acontecer? O povo de Israel que foi chamado a viver a santidade, o povo de Israel que foi chamado a viver como uma forma diferente das nações pagãs. As nações pagãs viviam de um jeito, o povo de Israel foi chamado a viver de outro jeito. E assim acontece na sua vida. Você não foi chamado a viver como as nações pagãs, mas você foi chamado a andar em santidade, como era para ser o povo de Israel. Só que o povo de Israel, eles começaram a tirar Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, do centro do coração. Eles começaram a cometer idolatria, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a ofertar cultos aos falsos ídolos, eles começaram a adorar os Baais, eles começaram a adorar Moloque, eles começaram a adorar Astarte, eles começaram a adorar Aserás, e eles começaram a se afastar das leis do Senhor, e começou a viver os deuses das nações pagãs. O que começou a acontecer? O povo de Israel, que vencia todas as batalhas, começa a perder todas as batalhas. O povo de Israel, que andava de vitória em vitória, de glória em glória, começa a viver desolação, tristeza e sofrimento. As virgens começaram a ser estupradas, as tendas começaram a ser saqueadas, as casas roubadas, tudo aquilo que eles plantavam não colhia, não tinha mais júbilo, não tinha mais alegria, não tinha mais felicidade, porque eles tiraram Deus de Israel do centro do coração. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que você tirar nosso Senhor Jesus Cristo do centro do seu coração, todas as batalhas que você vai travar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai perder, porque Deus de Israel não vai combater com você. Jesus Cristo, Deus dos exércitos, não passará à frente de você. É por isso que as batalhas que nós travamos sem nosso Senhor, nós não conseguimos vencer. É por isso que a gente começa a viver uma crise existencial, uma crise de identidade, e a gente se enfia na tristeza, na miséria, na desolação e depressão, porque nós nos esquecemos de Jesus, aquele que é o único que pode preencher o vazio do nosso coração, nosso Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho de João vai dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E se você crê nisso, dá uma poderosa salva de palmas. Fala para a pessoa que está do seu lado: em todas as batalhas que você travar, coloque Jesus nela, que você terá êxito, que você terá vitória. Coloque Jesus no centro, que você vai descobrir seus propósitos, chamado, e você terá júbilo, graça e felicidade. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas. O que é o pecado da idolatria? A gente pode trocar o pecado da idolatria como uma substituição. Eles substituíram o Deus de Abraão, Isaac e Jacó por falsos ídolos. Sempre que na nossa vida a gente substitui e a gente tira nosso Senhor Jesus do centro, a gente começa a cometer idolatria, que é o principal pecado condenado na Bíblia. Talvez a gente pode colocar nosso namoro no lugar de nosso Senhor. Talvez
esquece aquilo que vai dizer o Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino dos céus, e demais será acrescentado, e o resto lhe será acrescentado. E a gente começa a colocar a namorada no centro. Aí você que vivenciava a castidade por causa de um sem vergonha, um Zé Mané, você começa a ter relações sexuais com ele. Mas você sabe na sua consciência que isso não está correto, que isso não é certo, que não faz parte das leis que o Senhor te deu. Você que queimava fogo, você pegava fogo aqui na missão, pregava o Evangelho, cantava, tocava, era um servo de Deus. Por causa de um rabo de saia, uma menininha de bundinha empinada, você começa a se afastar do nosso Senhor, se afastar das leis do Senhor, e se afastar de nosso Senhor Jesus Cristo, e começa a colocar a namoradinha no centro. Sabe o que começa a acontecer? Relacionamentos frustrados. Porque um relacionamento de verdade só consegue dar certo se o suporte, se o alicerce for nosso Senhor Jesus, e não você mesmo, e não o outro, e não os seus instintos, e não os seus prazeres. É por isso que o número de divórcios só aumenta no Brasil, e não vai parar de aumentar, porque estão casando sem nosso Senhor, estão namorando sem nosso Senhor, estão trabalhando sem nosso Senhor, estão fazendo as coisas sem nosso Senhor, e a gente não consegue mais ter êxito. Mas a partir desta noite, não importa como você chegou aqui, irmão, mas o Senhor Jesus, Ele vai voltar para o centro do teu coração, vai voltar para o centro da tua vida, vai voltar para o centro do teu namoro, vai voltar para o centro da tua família, vai voltar para o centro da tua história, vai voltar para o centro dos teus planos, vai voltar para o centro da tua vida, irmão. Ele está batendo na porta. Abre o teu coração para Ele entrar, habitar e armar sua tenda e o seu tabernáculo, e jamais se afastar de você. Deixa Ele colocar o seu tabernáculo e armar a sua tenda no mais profundo do teu coração, irmão. Deixa Ele colocar o teu tabernáculo dele no mais profundo dos corações de vocês. Se você é pai, coloque a tenda dele, o tabernáculo dele no centro da tua família, e deixa Ele reger a tua história, deixa Ele reger a tua família, deixa Ele te direcionar, deixa Ele ser o Senhor da tua história, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém? Então dá uma poderosa salva de palmas. Em 722 a.C., por conta dos pecados do povo de Israel, o rei Salmanasar, rei da Síria, invade Israel, invade a tribo do norte, Samaria, e coloca fogo, e os samaritanos invadem e destrói a tribo do norte, por conta dos pecados de Israel. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, queima as muralhas de Jerusalém e destrói e acaba com a cidade santa, por conta dos pecados do povo de Israel. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes Deus ele permite o mal, para que desse o mal Ele tira um bem maior. Vira para a pessoa que está do seu lado: Deus permite o mal, e fala: Deus permite o mal para tirar desse mal um bem maior. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: se você não vier por amor, você vai ter que vir pela dor. Quem vai dizer isso é Santo Agostinho. Irmãos, Deus ele é tão misericordioso, Ele é tão misericordioso, que Ele permite um mal acontecer na nossa vida, para que desse mal a gente entenda que nossa esperança não está nas coisas deste mundo, a nossa esperança não está nos bens materiais, mas a nossa esperança está em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes Ele permite você passar por doenças, Ele permite você passar por sofrimento, Ele permite você
Ele permite você passar por tribulação, porque a gente tem cabeça dura, a gente tem tanta cabeça dura que a gente para de focar no Senhor e começa a focar nas coisas deste mundo que passa, que perece, porque a única coisa que não passa, que não perece é nosso Senhor e é a eternidade. Por isso que Jesus vai dizer que céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. Eu vou dar um exemplo prático hoje na verdade. Hoje eu fui tomar um café com os meus pais à tarde, antes de eu ir trabalhar. E eu virei para o meu pai e falei: pai, o senhor pode contar para mim como que foi o início de casamento com a mamãe? E aí meu pai falou: nossa filho, foi difícil. A gente brigava todos os dias. Foi 3 meses que todos os dias a gente discutia, todos os dias a gente brigava. Eu falei: nossa pai, mas eu nunca vi uma briga de vocês. Eu em 22 anos nunca vi meus pais nem discutir. Eu falei: pai, o que aconteceu então? Filho, teve um dia, era um dia chuvoso, sua mãe foi pegar uma água, ela escorregou e ela caiu no pescoço numa taça de vidro, e a taça de vidro entrou no pescoço da sua mãe. E naquele dia eu falei que eu perdi a minha esposa, perdi a minha mulher. E foi logo depois que a gente tinha discutido. Ela entrou numa cirurgia, ela ficou praticamente o dia inteiro na cirurgia, eu rezando para que ela ficasse salva e ficasse viva. Depois que ela voltou, a gente sentou na mesa. Eu falei para ela: Val, eu vou escrever uma carta, vou escrever um bilhete de tudo aquilo que é importante para mim num casamento. E você também vai escrever esse bilhete. Meu pai escreveu um bilhete para minha mãe de tudo aquilo que ele se importava no casamento. E minha mãe escreveu um bilhete para o meu pai de tudo aquilo que ela se importava num casamento. Depois disso eles resolveram nunca mais discutir nem brigar. Depois de um momento de tribulação, um momento de sofrimento, de tristeza para minha mãe, de tristeza para o meu pai, veio algo muito maior. Eu nunca vi eles brigar em toda a minha vida. Deus, Ele permite certas situações para tirar dessa situação um ensinamento. Começa a compreender aquilo que Jesus quer te dizer nas situações e começa a olhar tudo como um lado positivo e de forma de ensinamento e correção fraterna de nosso Senhor, que não quer te perder, que não quer perder nenhuma alma. Por isso que Ele permite esse mal, para que você de cabeça dura se converta e volte para os braços de nosso Senhor. Se você compreendeu isso, dá uma salva de palmas. E Deus, Ele é tão bom com o povo de Israel, que Ele começa a levantar profetas. Deus, Ele levanta o profeta Jeremias. O povo de Israel está no exílio da Babilônia, e o profeta Jeremias começa a profetizar, dizendo: vamos voltar para o Senhor. Durante o exílio da Babilônia, Deus, Ele levanta um homem chamado profeta Ezequiel, sacerdote, levita, para pregar para o povo: vamos voltar para o Senhor, vamos nos converter, porque a gente está no exílio por conta de nossos pecados. Deus, Ele levanta nesse momento o profeta Daniel. Deus, Ele levanta 3 homens chamados Sidraque, Misaque e Abednego. E Deus, Ele começa a levantar os profetas. Deus, Ele levanta o profeta Baruque, secretário de Jeremias, para pregar para o povo que estava afastado de Deus: vamos voltar, o tempo está encurtando. E você que vem toda sexta-feira aqui na missão, Deus, Ele está levantando profetas toda sexta-feira. E no Antigo Testamento, o profeta, ele pregava sobre a ação do Espírito Santo. Sempre que vem um pregador na sexta-feira, ele prega sobre a ação do Espírito Santo, para dizer para mim e para você: a gente precisa voltar, nós precisamos nos converter, porque o tempo está ficando escasso. Porque o salmista vai dizer que a vida do homem é como sopro, mais rápido do que o passar de uma sombra. A vida está passando. E como está ficando a nossa eternidade? Como está o nosso lado espiritual? Por isso que toda sexta-feira vem pregadores, e a pregação é sempre: vamos voltar, vamos nos arrepender, vamos nos confessar, vamos para a Eucaristia, vamos voltar a ler a palavra.
Vamos voltar a ser cristãos autênticos, porque a igreja está cheia de pessoas, mas tem poucos cristãos. A igreja está lotada aos domingos de pessoas, mas não está lotada de cristãos. Toda sexta-feira vem um pregador para falar que Deus, ele precisa levantar não mais pessoas para a igreja, mas pessoas para ser transformadas pela igreja. Amém, irmãos? Se você crê nisso, dá uma poderosa salva de palmas. O povo de Israel vai ficar 70 anos no exílio da Babilônia, comendo o pão que o diabo amassou, se ferrando na Babilônia, até que o rei Ciro da Pérsia invade a Babilônia, mata o rei Nabucodonosor e liberta o povo de Israel a voltar para a terra prometida. Só que o interessante, vocês sabem o que aconteceu? O povo de Israel, a maioria, voltou para a terra prometida, sim ou não? Não. O rei da Pérsia liberou o povo de Israel a voltar para a terra prometida, e a maioria não quis voltar. Sabe por quê, irmãos? Isso fala para nós que tem muitas pessoas que se acostumaram com o pecado. Tem muitas pessoas que se acostumaram numa vida medíocre. Se acostumaram de todo fim de semana fechar um combão de vodka com energético e estar rodeado de falsos amigos. Ou se acostumou num relacionamento tóxico, em que a pessoa que você está te trata mal e não te merece, e você fica aceitando migalhas por carência. As pessoas se acostumaram naquilo que estava vivendo. As pessoas se acostumaram com o pecado. Eles diziam assim: os manjares da Babilônia nos satisfazem. Sabe o que é, Vitor? A pornografia me satisfaz. Eu não preciso de Jesus. Eu estou feliz indo todo fim de semana na balada e gastando mais de R$1.000 no rodeio. Tá bom desse jeito, Vitor. Mas tinha um pequeno resto do povo, e é sempre a minoria, porque aqueles que vão vivenciar a palavra é sempre a minoria, irmãos. Não é para qualquer um. É muito fácil vir sexta-feira aqui, ouvir a palavra de Deus, ficar um mês com a gente, 2 meses, mas é mais fácil ainda voltar atrás e voltar, igual 1 Pedro vai dizer, como um cachorro que volta a lamber seu próprio vômito. É muito fácil voltar para a lama. É muito fácil voltar para o vômito. Mas é difícil viver a palavra de Deus. É por isso que a porta é estreita, porque faltam pessoas para pagarem o preço. Está faltando, irmãos. É por isso que as pregações de hoje em dia é tudo coach. Você vai na cabana church, é só você vai vencer. Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar prosperidade. Deus não precisa te dar nada, irmão. Deus já te deu tudo que é a salvação. Deus já te deu tudo que é o céu. Mas é mais fácil, irmãos. É mais fácil vir na missão de sexta-feira e continuar numa vida de pecado. É mais fácil ir na missa quando quer. É mais fácil não rezar. É mais fácil, irmãos. Mas não é o mais feliz. Não. Porque a felicidade está quando a gente se levanta para viver as promessas que o Senhor tem para nós. E quando a gente se levanta para viver aquilo que Deus sonhou para mim e para você. É quando a gente se levanta para viver os caminhos do Senhor, os passos do Senhor. É quando a gente se levanta para viver tudo aquilo que Jesus, Ele sonhou para mim e para você. Amém, irmãos? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas. O povo se acostumou com o pecado, porém tinha uma pequena parcela que volta para a terra prometida. Uma pequena parcela que entendeu que era peregrino ali.
aquilo que Paulo vai dizer: olho humano nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração humano jamais pressentiu o que Deus preparou para nós na eternidade. E vai dizer o livro de Apocalipse que na eternidade Deus enxugará todas as nossas lágrimas, e já não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque todas as coisas passaram. Eis que renovo, eis que faço nova todas as coisas, em nome do poderoso nome de Jesus. Pode aplaudir. E nesse momento que o povo volta para a terra prometida, Deus ele começa a levantar o governador Neemias. Deus ele levanta um homem chamado sacerdote Esdras. Deus ele levanta o profeta Ageu. Deus ele levanta o profeta Zacarias. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles começam a pregar para o povo de Israel, dizendo: vamos reconstruir o templo do Senhor. Eles chegam na terra de Israel e ele vê que tudo aquilo que era Jerusalém está toda abandonada e destruída. Naquele momento é onde existe o livro das Lamentações na Bíblia, onde eles escrevem relatos pedindo perdão pelos pecados que eles cometeram. É por isso que no livro de Lamentações vai dizer: ó Jerusalém tão linda e amada, mas agora tão abandonada. Quando eles voltam para Jerusalém, Jerusalém estava devastada, as muralhas tinham sido queimadas, o templo tinha sido destruído, as casas tinham sido saqueadas. Eles chegam em Jerusalém, eles começam a chorar. Neemias ele começa a chorar, e foi aquilo que a gente acabou de ler. Neemias ele chora, ele chora, ele chora, ele chora. E ele vê aquela cidade que era bela, que era fortificada, ali tinha a glória, ali era o local onde sacrificavam os cordeiros para o nosso Senhor, local onde rei Davi reinou, local onde Salomão reinou, local de glória, de paz, de avivamento. Tinha tudo acabado, tinha sido tudo destruído. E no século 21, no século que nós estamos, não está diferente. Nós também precisamos reconstruir o templo para o Senhor. Nós estamos no século onde a depressão é a doença, é a maior doença que existe hoje. A depressão explodiu no século 21. O número da OMS vai dizer que a terceira maior causa de morte no Brasil é o suicídio. Eu perdi pessoas pelo suicídio. Aposto que tem muitos aqui que perderam amigos pelo suicídio. No Brasil, a cada 40 minutos, 3 pessoas se suicidam. Dessas 3 pessoas que se suicidam, 30 tentaram e não chegaram lá. A gente também está vivendo uma desolação. Nesse século 21, tudo está destruído. Só que se levanta um homem chamado sacerdote Esdras. Fala para a pessoa que está do seu lado: sacerdote Esdras. E é sobre o sacerdote Esdras que eu quero encerrar a minha pregação. Fala para a pessoa que está atrás de você: sacerdote Esdras. Esdras, ele era um sacerdote, ele era um levita, ele veio da linhagem de Araão, ele era versado na lei do Senhor, ele era um grande estudioso da palavra de Deus, ele entendia a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele sabia as leis do Senhor, mas não apenas sabia, como ele vivenciava as leis do Senhor. Mas não só vivenciava, como ele pregava as leis do Senhor. Ele era íntimo de Jesus, ele era íntimo do Senhor. Ele oferecia novilhos e sacrifícios e libações pacíficas toda manhã e toda tarde para o Senhor, pelos pecados do povo de Israel. Nós estamos falando de um grande homem. Nós estamos falando, e tem uma tradição judaica, que depois de Moisés, Esdras foi a principal figura na Bíblia do Antigo Testamento. A gente está falando dos maiores da Bíblia, mas infelizmente pouco conhecido e pouco pregado também. A primeira coisa que Esdras fez foi ver uma cidade que estava totalmente devastada. A primeira coisa que ele fez
fez foi, ele foi pregando as leis do Senhor em Jerusalém. Ele saiu nas cidades, ele saiu nas redondezas, anunciando as leis do Senhor, lendo a lei de Moisés e anunciando arrependimento de pecados. A primeira coisa para ter avivamento é a gente voltar para a palavra de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, para ter avivamento você precisa voltar para a palavra. Sabe quando uma família é avivada, irmãos? Quando aquela família tem prática de orar na palavra juntos. É por isso que as famílias hoje em dia não estão mais avivadas. Eles se esqueceram da palavra de Deus. Sabe quando um namoro é avivado, irmãos? Quando eles têm prática de orar na palavra juntos. É por isso que os namoros hoje em dia não dão mais certo. Hoje em dia os namoros hoje em dia é simplesmente ambos se usando como objetos de prazer, porque se esqueceram da palavra de Deus. Quando um casal de namorado coloca a palavra no centro, o namoro dá certo, o namoro testifica, o namoro tem alegria. E mesmo se o namoro não dá certo, é porque ambos entenderam que eles não eram as pessoas um para os outros. Mas quando existe a palavra, existe avivamento. Onde existe a palavra, existe discernimento, porque o nosso discernimento vem da palavra de Deus. Por isso que o salmista vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e ilumina o meu caminhar. Depois disso, Esdras, ele colocou juízes e magistrados para ir por Jerusalém inteiro, pregando o evangelho de Deus, pregando as leis do Senhor. A segunda coisa para ter avivamento, fala para a pessoa que está do seu lado, é se cercar de pessoas boas. Esdras, ele pegou os melhores magistrados, ele pegou os melhores juízes e colocou do lado dele, aqueles que mais sabiam da lei do Senhor. É esse que eu quero que está comigo, irmão. Você sabe muito, velho, das leis do Senhor. Você é um cara de oração, você é um cara espiritual. Eu quero você comigo, irmão. Eu quero você comigo, irmão. Eu quero você comigo, meu brother. Vamos pra cima. Esdras, ele começou a escolher os melhores. Os melhores andavam com eles. Para você ter avivamento, você precisa aprender que tem muitas amizades que você vai precisar deixar embora. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios que más companhias corrompem bons costumes. Para andar com você, irmão, a pessoa tem que ser espiritual. Você quer falar de Jesus, você quer falar das coisas espirituais, mas o camarada só quer falar das coisas materiais, só quer falar de pornografia, de jogo de futebol. Eu amo futebol, sou corintiano, então é melhor não falar mesmo, o Corinthians está horrível. Mas nós precisamos nos cercar de pessoas boas conosco, irmãos. Santo Tomás de Aquino, quando ele vai descrever a amizade, ele fala que amigo é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Um amigo precisa amar Jesus da mesma intensidade que você ama, porque quando você estiver caído, ele vai te levantar e te levar ao Cordeiro de Deus. Como eu sou feliz de estar aqui na Missão Jovens Sarados, a gente vai pregar em muitos locais. E os irmãos estão comigo em tudo. O Leozão está comigo em tudo. Semana passada a gente foi lá em Cajuru, próximo de Ribeirão. A gente foi pregar lá, os irmãos estão com a gente. A gente vai pregar em outros estados, os irmãos vão com a gente. E aí às vezes a gente passa perrengue nas missões e os irmãos vão com a gente. E tem momentos que eu estou triste, tem momentos que eu estou para baixo. Eu falo, velho, hoje eu estou mal, eu não queria estar aqui pregando. E é quando o irmão vira para o meu lado e fala, você não pode negar o chamado que Deus te deu. Já teve momentos de eu falar, hoje eu não vou pregar. Hoje eu vou simplesmente deitar no sofá e assistir um filme. Eu mereço isso. E é quando o irmão da missão vira para mim, aponta o dedo na minha cara e fala, você não pode negar o chamado que Deus te deu. Tenha amigos que não vai te agradar, mas vai dizer a verdade para você. Tem amigos como o profeta Natan, que chega para rei Davi e fala, você está vivendo em adultério e você assassinou um homem e adulterou com outra mulher. Tem amigos que não tenham medo de falar a verdade para você, mas tem amigos que te amem
te edifiquem e te levem para os bons caminhos. Se você entendeu isso, dá uma salva de palmas. Terceira coisa que ele fez foi: ele voltou a fazer a festa das tendas e a festa dos tabernáculos. Fala para a pessoa que está do seu lado: festa das tendas. Fala para a pessoa que está do outro lado: festa dos tabernáculos. O que é a festa das tendas? É uma festa extremamente tradicional para o povo de Israel. São 7 dias de festa, são 7 dias de muita alegria, de júbilo, de felicidade, mas são 7 dias onde eles pegam as suas tendas e eles vão para o deserto e eles lembram dos 40 anos que eles passaram no deserto até a entrada da terra prometida. Eles começam a lembrar que eles são peregrinos neste mundo e que a pátria celeste que eles estão indo ao céu é a terra prometida. Então eles ficam ali 7 dias meditando: eu sou peregrino aqui, eu sou peregrino aqui, a minha pátria é o céu, a minha pátria é a terra prometida, a minha pátria é Canaã, a minha pátria é Canaã. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: para ter avivamento, você precisa entender que você é peregrino neste mundo. Tudo vai passar, menos o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que estamos aqui de passagem, amém, irmãos? Logo a gente morre, irmãos. Logo, nós somos jovens, eu tenho 22 anos, mas logo a gente morre, irmãos. Passa rápido demais. A gente pode morrer a qualquer momento, pode ter um acidente. E aí, irmãos, nós estamos preparados para se encontrar com Deus? Estamos preparados para o juízo particular? Ou se Jesus voltar na parousia no Maranata, estamos preparados para o juízo universal? Então a gente precisa se preparar, irmãos. Porque a coisa mais importante da sua vida não é quando você for prestar o Enem e passar na universidade que você quer. Mas a coisa mais importante na sua vida é quando você passar na universidade do céu, irmão. Quarta coisa, e eu já estou encerrando a pregação, amém? Amém. Quarta coisa que ele fez foi: todo o povo de Israel deveria ir de manhã e deveria ir de tarde, e deveria sacrificar 12 cordeiros e novilhos gordos para Deus e para Ravé. Esses 12 cordeiros gordos representavam o pecado das 12 tribos de Israel. Para ter avivamento, a gente precisa reconhecer que somos pecadores. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: para ter avivamento, precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e precisamos da misericórdia de Jesus. Irmão, só existe mudança onde a gente reconhece o erro. Só existe virtude onde a gente reconhece o pecado. Então, para ter avivamento, precisa ter humildade. Para ter avivamento, a gente precisa quebrar nosso orgulho. E a gente precisa compreender que a gente não é tão bom assim. Na verdade, se não fosse pela graça de Jesus, a gente seria as piores pessoas deste mundo. Se não fosse pela graça de Jesus que nos sustenta diariamente, nós não somos pessoas boas, porque existe em nós uma concupiscência que leva para o pecado. A nossa carne está clamando o pecado, e a nossa alma está clamando a eternidade. E existe um embate. Nós precisamos compreender aquilo que Paulo vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Só existe avivamento quando a gente começa a compreender que existe uma luta entre carne e espírito, e a gente precisa combater, e vai vencer aquele que a gente alimentar mais. E se você ficar vendo bobagens na internet, vendo bobagens
TikTok, vendo bobagens no Instagram, ouvindo músicas ruins, ouvindo essas músicas de funk que só fala de bunda e peito. Você pode até vir aqui para a missão de Jovens Sarados e começar a clamar: oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui. Mas se você sair por aquela porta e começar a cantar música de peito, de bunda de peito, e música de aqueles sertanejos de corno, o mundo vai falar mais alto. Você vai querer voltar pro pecado, você vai querer ir pro rodeio, você vai querer ir pra balada, você vai querer voltar a falar com aquela namoradinha que você estava falando, que não quer nada com as coisas de Deus. Você vai se afastar dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Mas se você pegar o Santo Terço e começar a orar o Santo Terço, e se você começar a ir para a missa, e comece para a missa diariamente, comece a comungar nosso Senhor, comece a comungar nosso Senhor Jesus na Eucaristia, e Santo Efrem vai dizer que quando a gente comunga nosso Senhor, nós comungamos fogo, e a gente começa a ficar avivado pela presença da Eucaristia do Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, calma. Nós começamos a ler as Escrituras, nós começamos a ir para as leis do Senhor. A gente começa a fazer igual o profeta Ezequiel. Deus chega para o profeta Ezequiel e fala: Ezequiel, coma o rolo, coma a Bíblia, coma a palavra, coma as leis. E o profeta Ezequiel começa a comer. Começa a comer. E Deus ele vai dizer para o profeta Ezequiel: agora absorve todo esse conteúdo e vai pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixa eu falar, irmão, nós precisamos começar a comer as Sagradas Escrituras. Começa a comer Bíblia com arroz e feijão. Eu, quando me converti, eu fiquei louco, fiquei tapado, fiquei chapado. Eu queria ler Bíblia o tempo todo. Eu comia Bíblia com arroz e feijão e farofa, irmãos. A gente precisa voltar para as Escrituras. Precisamos voltar a confessar nossos pecados, entender que a gente é pecador, entender que a gente é falho, miserável, e a gente vai diante do sacerdote e pede perdão. E quando o sacerdote te absolve, a gente volta perdoado, e a gente volta íntimo de Jesus, na graça santificante, em comunhão plena com Ele, e a gente volta a caminhar, e a gente começa a viver as missões, a gente começa a pregar o Evangelho, a gente começa a servir no Maranatá, a gente vem na missão, e na missão a gente chapa no Espírito Santo, e a gente começa a acontecer aquilo que Paulo ele vai dizer em Efésios, no capítulo 5, versículo 18: ei, não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas se embriagueis com o vinho do Espírito Santo, que é a salvação e a edificação da igreja. Pode aplaudir. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala: fortaleça o espírito, irmão, porque a tua carne é fraca, e o pecado não é vitamina, mas a vitamina é uma vida sacramental, a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo. Se você crê nisso, dá uma poderosa salva de palmas. Terminar esta pregação fabulosa, não terminou ainda, meu irmão. O que nós precisamos compreender é, por conta de um homem chamado Esdras, sacerdote, onde todo um povo estava desolado, por conta de um homem, ele levou um avivamento para toda uma geração. Se a gente começar a viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que vai dizer Santa Catarina de Sena e São João Paulo II vai dizer: nós colocaremos fogo nesse mundo. Calma. Jovens, se fordes aquilo que vocês têm que ser, vocês colocarão fogo e incendiarão este mundo. Agora sim. Irmãos, eu encerro para vocês dizendo que avivamento, ele não é arrepio,
não é choro. Avivamento não é sentimentalismo, mas avivamento é conversão de corações. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é a menina vir para a missão. Ela só tinha shortinho curto. Ela joga fora os shortinhos curtos e começa a usar saias longas. Avivamento é as meninas começar a usar as roupas que Deus quer que elas usem e que a Virgem Maria usaria. Avivamento é um cara que só queria pegar as minas, só queria resenhar várias meninas. Agora é um homem que é fiel e que quer subir no altar com uma só mulher. Avivamento é um cara que da sua boca só saía palavrão e agora só sai coisas santas. Avivamento era uma pessoa que só sabia mentir. Agora ele não consegue dizer mentiras porque ele entendeu que o diabo é o pai da mentira e que o Senhor é o Deus da verdade. Eu quero que vocês compreendam que vocês saindo daqui avivamento, é conversão, é mudança de hábitos, é mudança de costumes. Avivamento é você parar de ver essas séries pornográficas que você está vendo e começar a ler a palavra, e começar a ler bons livros, e começar a assistir Padre Paulo Ricardo, fazer curso de Padre Paulo Ricardo, fazer curso de Bíblia. É você sair daqui querendo ser um filho melhor, querendo ser um namorado, uma namorada melhor, querendo você trabalhar bem, estudar, ir para cima, viver uma vida em plenitude. Deus tem para nós uma vida plena e uma vida em abundância. É sair daqui vivendo o princípio da excelência. Tudo que você fazer, você faz o melhor. Sabe por quê? Porque Jesus é o melhor e merece o melhor. Amém. Avivamento é conversão. Avivamento é mudança de caráter. Glória a Deus. Agora sim, irmão, pode ficando de pé.